Sabe aquele filme que você quer assistir e às vezes não encontra em lugar nenhum? Às vezes eles estão mais acessíveis do que você imagina. Porque hoje eu preparei uma lista e olha, talvez seja a melhor lista que eu publiquei nesse quase um ano que eu tô produzindo conteúdo aqui no Barata no Cinema. Preparei uma lista com 8 filmaços, mas assim, filmaços de verdade, disponíveis de graça, totalmente de graça. E assim, não tem pegadinha não, sem cadastro, sem nada, é só clicar e assistir. Todos esses filmes estão disponíveis na plataforma Sesc Digital. E, gente, não é publi não, tá, gente? Não tô recebendo nada pra fazer isso. Muito pelo contrário, eu tô indicando esses filmes pra vocês e indicando essa plataforma pra você. Porque é uma plataforma que tem muito filme de qualidade. E eu acho que vários filmes dessa lista precisam ser vistos, discutidos. E eu vou fazer um pouco disso no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu sou o Thiago e quero pedir mais uma vez para vocês deixarem um like aqui no vídeo, isso me ajuda muito. Chegamos à casa dos 7.000 inscritos aqui no Barata no Cinema, eu fico muito feliz com isso, mas eu quero mais. Quero chegar agora à marca de 7.500 inscritos, então conto com a ajuda de vocês. Se você curte meu conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E vamos pro vídeo. Hoje eu não vou enrolar, eu vou direto ao ponto. Nos últimos vídeos eu acho que eu me alonguei um pouco demais falando sobre cada um dos filmes, então vou ser mais objetivo e eu quero mergulhar nessa plataforma ao lado de vocês. Então vou me teletransportar para dentro do site do Sesc Digital. É muito fácil, é só ir no Google, Sesc Digital, Cinema em Casa, com Sesc, você vai encontrar assim muito facilmente, com 2 cliques, você já está no site. E é aquilo, como eu disse, é clicar e assistir. Eu não vou aqui, obviamente, fazer isso, porque senão eu vou acabar tomando uma punição, direitos autorais, mas se eu, assim, clicar no vídeo, já vai direto pro filme, não precisa de cadastro, nada, e eu vou começar falando dessa pérola aqui, dessa pérola maravilhosa, chamada Fênix. E, gente, esse filme, ele me emocionou muito. Eu lembro que eu vi esse filme num cinema pequenininho, uma sala na zona sul do Rio de Janeiro. Deveria ter aqui umas 40 pessoas, do cinema lotado. E ao final da sessão, assim, eu acho que eu nunca ouvi um aplauso tão genuíno ao final de um filme como, no caso de Fênix, filme do Christian Petzold, que fala sobre a reconstrução de uma mulher destruída pela guerra, que teve a sua identidade consumida pela guerra, que volta para casa e quando ela volta para casa, ela descobre que talvez o seu ex-parceiro, o ex-marido, foi o responsável por entregar ela para as forças inimigas. E aí ela começa, com esse novo rosto, a se aproximar desse homem e tentar descobrir se de fato foi ele ou se tudo foi obra do acaso. Gente, é um filme maravilhoso, muito provocante, muito íntimo, muito estiloso. É um dos meus filmes favoritos do século. Fênix, recomendo muito, tá de graça. Assim, é uma oportunidade de ouro, de graça, no Sesc Digital. E o segundo filme, vou falar, tá do lado aqui. O segundo filme tá aqui do lado, de uma diretora que eu adoro, chamado Esplendor. Tá um pouquinho aqui engolido pra tela, vou puxar aqui do lado, vamos ver se vocês conseguem ver, ó, pronto, ó. Esplendor, esse filme, ele é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Ele é um filme da diretora Naomi Kawase, que conta a história de um fotógrafo que está perdendo a visão. Imagina o quão cruel pode ser isso. E aí ele começa a frequentar aulas de uma jovem professora que está ensinando a pessoas a conviverem com todos os elementos que irão fazer parte da vida desse homem após ele perder a visão. Ele precisa meio que reconstruir, não vou dizer a identidade, mas reconstruir o seu olhar para o mundo. Mas ele estava relutante, porque o mundo dele era muito magético. E aí começa uma história absolutamente fascinante, que fala sobre o olhar e indiretamente fala muito sobre o cinema, mas fala também muito sobre o sentir e como o sentir não está necessariamente ligado à objetividade da imagem, mas à subjetividade. É uma história de amor, de afeto, apaixonante, recomendo demais. Esse filme tava meio sumido do stream, eu fiquei muito feliz que ele reapareceu aqui no Sesc Digital, Esplendor. Se você não viu, corre pra ver que ele é precioso. Vamos lá pra terceira dica. A terceira dica... Ó, tem o Solaris, que é uma ficção científica raiz. Esse filme é
maravilhoso, mas ele já é mais conhecido, né? Então não vou colocar ele como uma dica aqui não, mas recomendo muito se você não viu. Pronto, cheguei aqui, ó. A terceira dica, que é esse filme inacreditável chamado Lady Macbeth. E assim, esse filme foi nele que eu conheci toda a potência dramática de uma atriz que até então eu não conhecia, que era Florence Pugh. E o que ela faz nesse filme é magnífico. Ele conta a história de uma jovem presa num casamento de aparências. Ela tá completamente reprimida, completamente solitária, completamente submissa ao seu marido. E ela encontra uma brecha quando esse homem ele acaba indo viajar e deixa ela no comando da propriedade, com apenas 2 funcionários. E aí ela começa a experimentar um pouco dessa liberdade, e essa liberdade se confunde com prazer, com uma relação extraconjugal. Só que quanto mais ela mergulha nessa liberdade, mais ela vai encarando um mundo que não está preparado para que mulheres independentes sejam livres. E ela começa a lidar com as consequências disso. E esse filme, ele tem o poder de sujar as mãos. Ele mergulha de verdade no efeito da distorção, na identidade dessa mulher, em sequências assim que são perturbadoras de verdade. Eu acho esse filme muito perturbador, porque ele mostra o efeito da distorção no destino daquela mulher. É um filme precioso e muito ousado, muito, muito indigesto. Então, vá preparado ou preparada, porque você vai precisar de estômago para ver Lady Macbeth. E vamos à quarta dica, e eu já antecipo, vai ser um filmaço. Porque também só tem filme bom aqui, mas esse filme... Inclusive, eu vou me dar uma dica agora, porque eu acabei de achar esse documentário aqui, Coração de Cachorro, que eu realmente não conhecia, e eu fiquei muito intrigado com ele. Parece bem especial. Vai pra minha lista. Mas a quarta dica é um outro documentário maravilhoso chamado Honeyland. E, gente, esse filme, ele é simplesmente precioso. Ele é precioso porque ele é muito íntimo, ele é precioso porque ele é lindíssimo visualmente, ele é precioso porque conta a história de uma mulher que era a responsável por um processo de apicultura extremamente artesanal, extremamente único no mundo, e ela era talvez a última última representante dessa relação muito cuidadosa com a natureza, em especial com esse processo de criação de abelhas. E a rotina delas, isoladas do mundo, né? Mãe e filha, ela é abalada quando um grupo de nômades chega na região e começa a tentar meio que concorrer com ela. E aí existe, a partir desse ponto de vista micro, muito, muito, muito micro, um documentário, nasce um documentário que fala sobre o feminino, fala sobre a nossa dificuldade de viver da subsistência, fala sobre concorrência, fala sobre capitalismo. É precioso, gente. Honeyland, não à toa esse documentário ganhou o Oscar. Assim, é um luxo. Aqueles luxos assim que você, se você não viu, só digo uma coisa: para tudo e assista. Assim como o quinto filme da lista, que tá aqui do lado. E eu acho esse filme simplesmente maravilhoso. Tô falando de Sabor da Vida. Filme também dirigido pela Naomi Kawase. E esse filme ele me toca profundamente porque ele fala sobre um tema que a gente frequentemente negligencia, que é a questão da solidão. A solidão causada muitas vezes por nós mesmos. Então, ele é um filme que nasce dessa indiferença. Ele conta a história de um cozinheiro, na verdade, o dono de uma loja de doce, que tá ali, a loja está decadente, ele não consegue mais fazer os dorayakis, né, que é um popular doce à base de feijão japonês. E do nada, quando ele estava ali prestes a fechar, já com problemas financeiros, enfim, e totalmente mergulhado na melancolia da solidão, uma idosa surge pedindo emprego. E assim, ele fica meio relutante e dá um emprego pra idosa, e aí começa uma história de amizade. Uma história de amizade que diz muito sobre esse poder do afeto e que vai além. Vai além quando a gente descobre que em torno daquela idosa existem segredos e existe uma relação que nasce dessa parceria na cozinha. E aquela cozinha meio que se torna um oásis. Um oásis de algo muito bonito que o mundo parece meio que está perdendo. Filme precioso, Sabor da Vida. Tava sumido do streaming e reapareceu esses dias no Sesc Digital. E se você não viu,
Só digo uma coisa, veja, porque ele é um filmaço mesmo. 5 dicas, né, gente? 5 dicas, ó. Sertânia, baita filme brasileiro. Adoro. Fale com Ela, filmaço do Almodóvar. Esse filme é muito provocante. Eu sou muito fã desse filme. É um dos meus favoritos do Almodóvar. Tem muito filme legal que eu não vi, por exemplo, esse Uma Família Normal. Eu já vi muita gente falando bem dele, mas eu não assisti. Minha Amada, esse filme é muito emocionante. Muito emocionante. Gosto muito. Recomendo se você não viu. Mas chegamos ao 6º filme da lista, que é Transtorno Explosivo. E, gente, esse filme, ele é indigesto. Porque ele fala sobre um tema que me emociona sempre muito, que é a perda da inocência. Na verdade, é um filme sobre a dificuldade de se criar uma criança no mundo que tende à disfuncionalidade, à indiferença e à completa falta de comunicação, de diálogo. Esse filme acompanha a história de uma jovem que era considerada uma destruidora de sistemas. Inclusive o nome em inglês é System Crasher, né? Que é aquela pessoa incorrigível, mais jovem, uma menina de 10, 11 anos, tratada como incorrigível. E aí ela atrai a atenção de um assistente social que começa a dar um pouco de cuidado pra ela, mas ela é muito, assim, ela tem uma condição que é muito carente de atenção. Então ela é explosiva, ela é agressiva, ela é o produto desse mundo hostil. E o filme ele mergulha nessa relação, revelando, entendendo o porquê disso. E além disso, entendendo também o poder da compreensão, ainda que tardiamente nesse processo. É um filme, assim, muito estiloso da Nora Fingchides. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dessa diretora também. Por falar em filmes singulares, o 7º é Luck. E assim, gente, eu preciso recomendar esse filme. Eu preciso recomendar esse filme, porque Luck é de um dos meus atores favoritos, é estrelado por um dos meus atores favoritos, que morreu pouco tempo depois do lançamento desse filme, o Harry Dean Stanton. Conta a história de um homem que ele tava feliz que ele poderia morrer a qualquer momento. Já tava com idade, ele, sabe, o tempo era uma questão, assim, um detalhe na vida dele. Ele não tava mais preocupado com nada, ele tava assim, chegou minha hora, qualquer momento eu vou morrer, tô de boa. E aí ele vai no médico, e aí ele recebe uma notícia que, assim, o médico fala, olha, você tá com a saúde de ferro, você vai viver ainda uns bons anos, fique tranquilo. Todo mundo ficaria feliz em receber essa notícia, mas não esse personagem. E aí começa uma história maravilhosa, com um pezinho no surreal, que inclusive esse filme ele é tão maravilhoso que ele tem uma participação, eu diria mais que uma participação, ele é meio que co-estrelado pelo David Lynch, o diretor cultuado, que inclusive faleceu tem pouquíssimo tempo, é aquele tipo de cineasta icônico, e ele é um personagem nesse filme que ele perdeu a tartaruga dele, ele tá procurando a tartaruga dele pelo filme. Gente, esse filme é maravilhoso, porque fala sobre envelhecer, fala sobre morte, fala sobre a crise, sabe, uma crise de falta de perspectiva na terceira idade. Vejam, é um filme precioso, precioso mesmo. E pouca gente viu esse filme, recomendo de verdade. E pra fechar essa lista em grande estilo, tem que encontrar um filme à altura, né? E eu acho que eu encontrei um filme aqui que vocês com certeza vão gostar. Eu acho esse filme maravilhoso. Tem muitos documentários legais aqui, eu tive vendo, ó. Você tem O Meu Nome é Alfred Hitchcock, um documentário sobre o gênio, mestre Alfred Hitchcock, e A Mulher Criou Hollywood. Um documentário necessário, recomendo muito. Fala sobre o protagonismo feminino no desenvolvimento do cinema, assim, no primeiro grande movimento cinematográfico ali, no final do século XIX, começo do século XX, e sobre o consequente apagamento do feminino dentro da história do cinema, que é um tema que está sendo muito revisitado hoje, felizmente. Esse documentário é imperdível, mas eu tenho que falar de A História Oficial, que é meio que eu vou dizer que talvez não seja a melhor definição, mas é o Ainda Estou Aqui argentino, porque A História Oficial veio antes, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro também, na época melhor filme estrangeiro, hoje melhor filme internacional. E esse filme, ele conta uma história muito, mas muito singular, porque ele é o contrário de Ainda Estou Aqui. Ele conta a história de uma mulher que vivia, assim, tranquilamente na ditadura,
o marido era partidário, era um apoiador, era um cara influente dentro do regime, mas ela não sabia da missa à metade. E aí quando ela começa a descobrir que por trás daquela fachada, por trás daquela vida existia ali um parceiro, alguém que estava fazendo parte, cometendo, ou enfim, sendo uma peça ativa dentro de uma engrenagem extremamente violenta, tudo muda para essa mulher e ela começa a contestar os próprios privilégios nesse regime absolutamente opressor. Filmaço argentino, assim, um filme precioso, aqueles assim maravilhosos que se você não viu, você vai querer assistir ainda mais, como eu disse, se você gostou de Ainda Estou Aqui. Vale essa sessão dupla. Ainda Estou Aqui, para quem não viu, tá disponível no Globoplay e a história oficial você encontra no Sesc Digital. Então, passeamos pelo catálogo do Sesc Digital, tem muita coisa boa. Agora, gente, esse catálogo ele vai sendo alterado de meses em meses, então corre para assistir esses filmes ou qualquer um dos filmes do Sesc Digital, porque, como eu disse, é um catálogo que ele vai sendo renovado, vira e mexe tá chegando coisa legal, e os filmes eles têm um prazo de vida, digamos assim, mais curto dentro da plataforma, mas dá para você assistir tranquilamente e eu garanto, você vai querer assistir os 8 filmes dessa lista. E aí, qual é o seu favorito da lista? Diz aí nos comentários, não esquece de deixar o like, isso é muito importante para mim, compartilhar o vídeo e principalmente de se inscrever aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!